Olá! Hoje é o 15º dia da nossa série Sem Medo de Gerar. E a história que eu venho trazer para você no dia de hoje é sobre a prostituta Raabe. Se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 24, que vai dizer assim: Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? A história de Raabe, eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela começa em Josué 2, no capítulo de Josué 2. Vai contar aí a história de que quando Moisés morreu, Josué ele assumiu aí a liderança do povo, saindo do deserto, rumo à terra prometida. Então Josué enviou 2 espias para irem lá na terra e pegar e espiar aquela terra e trazer mensagens sobre o lugar. Quando esses espias eles chegaram lá, eles foram até uma hospedaria, né? Nessa hospedaria, a dona dessa hospedaria, ela era prostituta, era a Raabe. E quando eles chegaram lá, ela já os reconheceu, porque eles tinham uma fama, né? Os filhos de Deus lá, o povo de Israel, eles tinham uma fama, né? Por conta de Deus agir em favor deles. Então, Raabe, ela rapidamente identificou quem eram aqueles espias e ela os escondeu. Logo o burburinho, né, chegou aos ouvidos do rei daquele lugar e o rei mandou seus servos irem atrás desses espias para pegar eles. Só que aí, quando esses servos do rei chegaram lá, até a hospedaria, Raabe, ela mentiu, né? Ela falou que eles já tinham saído, que eles já tinham ido embora, e que ela não sabia quem eram eles, porque eles tinham entrado, mas aí depois, a hora que ela foi fechar as portas, né, lá da hospedagem, eles já foram embora. Então, ela falou para aqueles servos, né, do rei irem embora e irem procurar eles, né? E os servos foram embora. E aí, esses 2 espias, né, que estavam lá, Raabe foi e contou, né, que os capangas estavam atrás deles e que era melhor eles fugirem para o monte. Então ela foi e ajudou eles aí a fugir pela janela. Só que antes dos espias, né, fugirem aí, Raabe, ela fez um acordo com eles, né? Ela foi e confessou a Deus, né, para aqueles espias. E ela disse: olha, né, eu reconheço, né, o Deus que vocês servem, né, que ele é poderoso, tudo que ele fez, ela foi mencionando, né, tudo que Deus havia feito na vida deles. E ela falou: certamente eu sei que Deus é com vocês. Então, eu também sei que vocês vão aí tomar essa terra, né, para vocês. Mas tenha aí misericórdia, né, de mim e da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Então, mesmo que vocês virem, né, hajam aí com benevolência, né, por conta de eu ter livrado a pele de vocês, que vocês tenham misericórdia aí, né, da minha família. E aí esses espias fizeram um trato com ela, vendo aí a fé que ela tinha em Deus e o coração, né, a atitude que ela teve
de ter aí espantado os capangas, né, e tá ajudando eles. Então os servos, os espias, eles fizeram um acordo com ela e falou, então vamos fazer um trato, né? Quando a gente vir para destruir a cidade, você pendura um fio de cor escarlate, né, que é um vermelho vivo. Pendura aí na janela. Assim que a gente for embora, você pendura e traz toda a sua família para dentro da sua casa e fecha ela. Não deixa ninguém entrar. Porque todo mundo que estiver na rua, nós vamos chegar e vamos matar todo mundo, né? Então, eles fizeram esse acordo e assim que eles foram embora, ela fez isso e, consequentemente, né, quando eles vieram e destruíram e tomaram a cidade para si, a família de Raabe, aquela casa, ela permaneceu em pé. Então, através dessa história, desse contexto, eu pude aprender aí 6 atitudes que Raabe teve, que fez aí ela fazer parte da descendência de Jesus, porque depois vai contar a Bíblia lá em Mateus 1:5 que ela foi a mãe de Boaz, que é quem casou, né, com Ruth, que veio Obed, né, da genealogia aí de Jessé, de Davi, até chegar em Jesus. Então, essa fé, essa atitude que ela teve, né, de salvar a família dela, tudo teve depois uma repercussão. Então, eu pude aí aprender 6 ensinamentos através dessa história, desse contexto, e é o que eu vou passar para vocês hoje. Então, o primeiro é sobre a fé, porque o texto que a gente leu, né, de Tiago, vai falar que a fé sem obras é morta. Então, não adianta só a gente falar que tem fé da boca para fora, não. Mas a fé e as nossas atitudes devem andar de mãos dadas, devem andar em concordância. Aquilo que eu professo, que eu creio, eu também tenho que ter uma coerência nas minhas atitudes de fazer isso. Então, não é simplesmente a gente falar, eu creio em Deus, eu acredito, mas e as nossas obras? Será que estão sendo coerentes com aquilo que a gente está professando, né? Será que as nossas atitudes têm demonstrado a nossa fé? Ou será que a gente anda fazendo totalmente o contrário da nossa fé, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz ser, né? Então, a Raabe, ela teve fé, mas também demonstrou através das suas obras aquilo que ela fez. Ela foi aí coerente com a fé que ela tinha no Deus de Israel. Segundo o ensinamento, no versículo 5 aí de Josué 2, vai falar que quando os capangas foram aí atrás, né, dos espias, e ela falou da porta, né, que a porta estava aberta, eles entraram e aí depois, quando ela foi fechar a porta, eles saíram. Essa representação de porta, de acordo com os estudos, né, desse texto, vai dizer aí que a porta significa aí, simboliza o nosso coração, o coração do povo. O coração daquele povo estava fechado para Deus, não estava voltado para o Senhor. Era uma terra de um povo pecador, de um povo que estava com o coração endurecido. Então, isso demonstra o quê? Que Jesus, ele não invade a nossa casa, mas ele está à porta. E ele está batendo na porta do nosso coração, esperando a gente abrir para recebê-lo,
para Ele poder cear conosco, para Ele poder fazer morada no nosso coração. Jesus, ele não é igual ao inimigo, né? Porque o inimigo, ele vem, ele invade, né? Ele arromba, ele infiltra, mas Jesus não. Jesus, ele espera ser convidado, e é isso que ele está esperando você no dia de hoje. Abrir o seu coração e convidar ele para entrar. Não endureça o seu coração. Seja quebrantado na presença do Senhor. Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus e poder ter essa transformação que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida. Terceiro ensinamento é que Deus ele apaga as nossas transgressões. Nós podemos ver aí, através desses relatos, desses versículos, né, que ela era uma prostituta, né? Mas, através das atitudes, da fé dela e dela ter confessado a Deus como Senhor, como Salvador, essa atitude que ela teve, ela se colocou aí na posição de serva do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele apaga as nossas transgressões. A partir do momento que a gente se arrepende, confessa os nossos pecados a Ele, Ele já não se lembra mais, né, dos nossos pecados. Ele joga lá no mar do esquecimento. Então, não importa, né, a sua condição, não importa o que você fez no passado, não importa o seu pecado. Assim como a gente também vai ver a história aí da adúltera, né, que chegou diante de Jesus para ser apedrejada. Jesus, ele olha e fala para ela: mulher, né, vá e não peques mais, né, porque eu não te condeno. Jesus pergunta, né, antes pro povo, né, aquele que não tem pecado, que jogue a primeira pedra, né, que atire a primeira pedra. Porque Jesus, ele sabe das nossas condições. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Se fosse ver, né, nenhum de nós seria capaz de receber a salvação. Mas foi por isso mesmo que Jesus veio, porque não havia ninguém que não houvesse pecado. Então precisou vir aquele que não tem pecado. Deus teve que descer em forma de homem, de humano, e vir para tirar o pecado do mundo. Então é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele só precisa que você confesse, se arrependa e vá em paz e não peque mais, né? Procure não pecar mais, não intencionalmente, né? Mas procure viver uma vida diferente, uma vida aos pés do Senhor, uma vida como um novo homem, como uma nova mulher em Cristo Jesus. Quarto, ela teve o temor. Quarta lição que nós podemos aprender aí da história de Raabe, ela teve o temor. O temor, quando nós temos o temor em Deus, nós obedecemos. Temor não é ter medo, mas é ter obediência. Eu amo, né, o meu Senhor e eu obedeço aquilo que Ele tem por princípio, pela sua palavra, aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele diz, né? Temor é você fazer aquilo que agrada ao Senhor e não buscar os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. E isso que Raabe fez, ela teve, né, demonstrou aí temor a partir do momento que ela reconheceu a soberania, a grandeza de Deus. Ela confessou com a sua boca
aquilo que estava cheio o seu coração, apesar das atitudes que ela teve no passado, que ela estava, né, que ela tinha aí, né, no seu passado de ser uma prostituta, mas no seu coração ela tinha a fé e o temor em Deus, e foi isso que gerou aí a atitude dela, coerente com a fé que ela professou, que ela tinha. Quinto, o versículo 15 de Josué 2 vai falar que a casa dela, que é a hospedaria, né? A hospedaria, ela ficava em cima do muro. O que a gente pode aprender com isso? Que onde nós estamos edificando a nossa casa, né? Onde você tem edificado a sua casa? Será que você tem estado em cima do muro? Será que as suas atitudes, as suas ações têm demonstrado que você anda aí confuso, perdido, né? Confusa, perdida, né? Mas a Bíblia vai falar o quê? Que nós não podemos servir a 2 senhores, né? Só há espaço para um. Então, você precisa decidir a quem você está servindo, se a Deus ou se a outros deuses, se a outras coisas, né, que está ocupando aí o primeiro lugar na sua vida. A Bíblia vai falar que nós precisamos edificar a nossa casa na rocha, né? Porque a rocha, que é Jesus Cristo, que é Deus, ela é inabalável. Então pode vir aí as tempestades, pode vir os ventos, que quando a casa está firmada na rocha, ela não é destruída, ela não é abalada, ela não cai, mas ela prospera. Então, se você está em cima do muro, decida hoje consertar os seus caminhos, voltar para os caminhos de Deus e construir e edificar a sua casa na rocha, para que quando vir aí as provações, os problemas, as adversidades, você permaneça em pé e passe por cima dessa tempestade, juntamente com Jesus Cristo. Sexto aprendizado é sobre a representação do fio de escarlate na janela. Nós vamos ver aí que é uma representação do sangue de Jesus sobre aquela casa. Assim como foi feito quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus, ele pediu para passar o sangue dos animais, aspargir, né? Passar nos umbrais da porta, porque era uma representação de que aonde estivesse aquele sangue, aquele lugar era consagrado ao Senhor. E é isso que a gente aprende aí. Deus, ele já derramou o seu sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida. E esse sangue, ele nos purifica, nos santifica, nos justifica. Então não há mais nada, não há impedimento, né, que venha aí sobre a sua vida, que te impeça de prosperar, de mudar, de decidir, de receber essa transformação da parte de Deus. A partir do momento que você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, maior é Deus do que aquele que está no mundo. Então você é também escolhido, você é purificado, você é santificada, você é justificado, e não importa o seu passado, não importa aquilo que você fez, mas importa a oportunidade que você está tendo hoje de fazer diferente, de a partir de hoje ser uma nova pessoa e deixar aí o sangue sobre a sua vida, receber aí Jesus na sua casa, dentro do seu coração, sair de cima do muro, ter fé e atitudes que
sejam aí congruentes, né? Que estejam em concordância com a sua fé. Então, se esse vídeo ele fez sentido, né, para você, se essa palavra ela veio de encontro ao seu coração, deixe um comentário. Se tiver mais alguém que você quer compartilhar essa palavra, compartilhe e continue aí assistindo a nossa série, né, Sem Medo de Gerar. E Deus te abençoe.